Fala, Joe! Beleza? Hoje o papo aqui é sério. Papo sério. Faz muito ai, bati a cabeça aqui. Faz muito descontraído. Com o meu amigo Vladimir, eu nunca vi um branco tão engajado sobre o racismo. É o cara mais engajado com essa causa, que nem deveria existir, né? Vidas negras importam. Nem poderia ser diferente. E aí, Vlad? Beleza? Fala, Niltinho, como é que tá, meu irmão? Bom te ver nesse isolamento aí. Saudade de você, cara. Com certeza, eu gosto muito de você, muita saudade de você. A gente trabalhou tanto tempo diariamente, né? E aí a gente tá um pouco aí distante por causa dessa quarentena. Sabe que eu tenho grande respeito e grande carinho por você, meu irmão. Valeu, que isso. Eu também por você. Sou um admirador do seu trabalho. Show de bola. Eu nem sei como que eu apresento o Vladimir, por isso que eu vou deixar ele se apresentar. Porque o cara é escritor, o cara é professor, o cara é rapper, o cara é... Nossa, sei lá, tanta coisa. É palestrante, é um showman. Niltinho, eu sou apenas um rapaz latino-americano que, por um acaso, estou aqui lutando para que nós, homens e brancos, a gente possa se desconstruir em relação ao racismo que nós incorporamos desde quando a gente nasceu, meu irmão. Então, assim, sim, eu vou pegar a tua fala do início dessa conversa, né? Não deveria existir, é verdade, não deveria existir, mas existe e existe muito, e nós, brancos, somos os principais responsáveis por tudo isso. Então, assim, para a gente entender como é que essa questão se desenvolve. A gente poderia dizer assim, Nilton, a gente está na mesma faixa etária, né? A gente tem uns 30 e poucos anos, vamos dizer assim, tá? E pessoas iguais a nós, ou então um pouco mais velhos, ou até um pouco mais novas, poderiam dizer assim para nós: poxa, mas eu não sou racista, né? Eu não pratico nenhum ato racista. Vamos dizer até aqui que tudo bem, né? Até posso acreditar que as pessoas não tenham algum ato racista. Lembrando que um ato racista é um ato de exclusão. Ele parte do princípio de exclusão e sempre da noção de superioridade, de tratar uma pessoa diferente, acreditando que haja uma distinção em relação à cor da pele. E a gente sabe que, historicamente, desde a época das grandes navegações, isso sempre recaiu principalmente em relação a quem? Em relação aos negros, tá? Mas também aos indígenas, aos judeus, aos muçulmanos, embora em relação a judeus e muçulmanos também haja uma questão religiosa, mas também há uma questão racial, tá? Mas sempre que há a noção de superioridade, criar uma hierarquia dentro da humanidade, acreditando que uma pessoa é superior pela cor da pele, por exemplo, eu vou ter uma noção racial. Mas vamos lá, vamos dizer que as pessoas até afirmem assim: olha, eu não pratico ato de superioridade racial, eu não acho que uma pessoa negra, indígena, judia, tá? Árabe, seja inferior. Eu vou até dizer que tudo bem, a gente até tenha esse tipo de comportamento. Porém, por outro lado, Nilton, todos nós, homens e brancos, independentemente da nossa condição socioeconômica, nós partimos de uma estrutura racista que existiu antes de nós nascermos. O que eu quero dizer com isso? Eu e você, meu pai, sua mãe, meu avô e meu avô, não escravizaram ninguém, é verdade. Mas todos eles, desde que brancos, eles utilizaram uma estrutura racial, sim, que beneficiou a todos nós. Entendi. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que voltar, Niltinho, a quase 400 anos de escravidão, tá? Que terminaram, teoricamente, lá no 13 de maio de 1888. Quando foi feita a Lei Áurea não resolveu praticamente nada, se a gente olhar. Por quê? Porque ela disse na lei que todos eram iguais, que não havia mais escravidão, tá? Mas mesmo assim, do dia para a noite, o que aconteceu? Os negros deixaram de ser escravizados e passaram a ser mão de obra barata. Sim. Ou nas fazendas, ou então nas cidades, nas grandes metrópoles do Brasil que começavam a surgir naquela época. São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Então,
houve uma certa troca de 6 por meia dúzia, que é o que eu defendo no meu doutorado, que a Lei Áurea não foi suficiente para tentar promover uma equidade. Equidade. Esse é um ponto muito importante. Então, de lá para cá, de 1888 para cá, se a gente for pensar numa sociedade supostamente livre, brancos e brancas tiveram infinitamente oportunidades superiores àqueles que não eram brancos, principalmente aqueles que eram negros. Sim, nossa, perfeito. Não, muito top. É exatamente isso que muita gente não entende na hora de apoiar as cotas, por exemplo. O pessoal fala, mas todo mundo tem o mesmo cérebro, não tem oportunidades iguais, não adianta. Agora, uma coisa que eu quero que você deixe bem claro, porque tem muita gente que confunde. Por exemplo, eu já sofri preconceito, tá? Eu creio que você também já deve ter, apesar de você ser bem mais bonitão que eu aí, mas você já deve ter sofrido preconceito também. E preconceito, explica aí bem, uma síntese, assim, bem rapidinho. Preconceito é diferente de racismo. Com certeza, Niltinho. O que as pessoas devem entender é que existem formas de discriminação. Você, Sim. por exemplo, deve ter sido discriminado pela sua estatura, possivelmente, não é mesmo? É, porque eu era muito inteligente, né? Por isso. Todo tipo de preconceito existe por uma preconcepção das pessoas. Então, de criar um imaginário na minha mente que tal pessoa, por ter alguma característica, ela seja, por exemplo, inferior. Você é muito baixinho, você não tem condição de, por exemplo, discutir esse assunto. Você é gordo, você não tem condição de falar sobre isso. Então, todo tipo de preconceito se fundamenta numa discriminação negativa. Quer dizer que de separar as pessoas por determinadas características fenotípicas que elas possuem. Então, por exemplo, se a gente analisar dentro das circunstâncias que nós vivemos hoje, isso é muito comum para quem é gordo, e aí a gente fala em gordofobia. Sim. Tá? Existe a questão da orientação sexual, da questão LGBTQ+, tá? Que é muito comum a gente ver um horror que travestis sofrem no Brasil, que gays sofrem no Brasil, que são mortos aos montes e não é feito nada para resolver essa questão. Mulheres sofrem uma discriminação muito significativa pela questão de gênero, e aí a gente tem a questão racial, tá? Então, por exemplo, eu acredito, até por ter vivenciado com você, que você sofreu muito bullying pela questão da tua estatura. Tá? Isso é uma coisa hoje. Que realmente acontece. Até hoje. Só que, apesar de você sofrer isso é incomparável à questão de um racismo histórico e estrutural que recai principalmente pela questão do quê? Da cor da pele. Porque você, apesar de ser uma pessoa de estatura baixa, tá, perante o que a gente vive dentro da sociedade, isso não impede você de ter alcançado as posições que você alcançou porque você é homem e porque você é branco. Sim. Se você fosse mulher, tá, e negra, com certeza você teria impedimentos infinitamente superiores em relação ao que você tem hoje. Então é importante que as pessoas entendam que toda noção de racismo, ela se fundamenta numa crença, no plano das ideias, de uma superioridade que as pessoas possuem em relação à cor da pele. Isso fundamenta o racismo. Todo o racismo se funda na ideia de uma superioridade, na divisão da humanidade em raças, hierarquicamente falando. Então existe uma superioridade da raça branca perante as raças não brancas. E isso é uma pseudo-concepção científica. Por que eu digo uma pseudo-concepção? Porque nós sabemos muito bem que nós somos provenientes de uma monogenia, quer dizer que a humanidade veio de uma mesma origem, tá? E que a cor da pele, ou seja, o fenótipo, não quer dizer que nós sejamos diferentes para sermos constituídos como raças. A variabilidade genética que nós possuímos, quer dizer, a variabilidade genética de um homem caucasiano como eu, Vlad, como você, Lutinho, ela é pouquíssimo diferente se a gente olhar, por exemplo, para um homem negro, para um homem judeu, para um homem nativo americano, indígena, para um aborígene na Austrália. Então nós somos de uma mesma espécie.
que nos diferencia, a cor da pele, as nossas práticas culturais, isso na verdade enriquece a humanidade. Sim, perfeito. É cultura. Nós somos tudo da mesma raça. É uma, sabe, não me entra na cabeça essas coisas. É que as pessoas não conseguem entender que dentro de uma sociedade de classes que nós vivemos, de profunda desigualdade econômica, e a gente consegue visualizar isso de maneira muito simples. Por exemplo, é só a gente pensar no nosso lado como professor. Sim. Eu trabalho com você, te conheço há mais de 10 anos. Uhum. Com quantos professores negros e negras nós trabalhamos? Cara, eu acho que eu lembro de 1 ou 2. Exatamente. E aí a gente pode transferir isso para outras discussões. Quantos médicos negros e negras você se tratou até hoje? Nenhum, Vlad. Você é engenheiro. Sim. Você é engenheiro. Quantos engenheiros são negros? Olha, é a minoria. Em todo lugar que você vai, é a minoria. Todas as faculdades que eu já dei aula, é sempre a minoria que está estudando. Você é gestor de escola. Sim. Você é gestor de universidade. Quantos gestores são negros? Que eu conheço nenhum, Vlad, nenhum. Então a gente vai chegar a uma certa conclusão. Agora eu sei onde você mora, você sabe onde eu moro. Quantas empregadas domésticas você visualiza aí onde você mora são negras? É a maioria. Funcionários de salários baixos que são negros e negras. Aqui a gente fala que veste uniformes, né? A maioria. Então, Niltinho, existe uma divisão racial do trabalho. E o racismo está fundamentado onde? Na própria divisão de classes que nós possuímos. Então a gente vive numa profunda desigualdade socioeconômica e isso produz, no plano das ideias, justificativas dessa superioridade. Então o que acontece? O fundamento desse problema está muito relacionado à desigualdade socioeconômica que nós vivemos. Sim. Então a base de tudo isso está na questão econômica. Quer dizer que seria preciso fazer uma reversão dessa desigualdade socioeconômica para que no plano das ideias isso se modificasse. Sim, legal, perfeito, top. Porque eu também acho que você concluiu perfeitamente. E a gente já tem que ir caminhando pro finalzinho aí, que senão a gente ia ficar aqui a noite inteira conversando. Ó, Joe, se você quer ver mais vídeos como este, não esquece, se inscreve no canal aí, deixa aquele like pra gente, tá? Que aqui é show de bola, nós estamos cada vez mais fazendo conteúdos de qualidade pra você aí, beleza? Ó, Vlad, pra gente já ir caminhando pro final, qual que é o livro? Deixa o nome dos livros que você escreveu, você já escreveu 2, não foram? Foi, esse aqui é o meu primeiro livro, Niltinho, X de Malcolm e a Questão Racial Norte-Americana. Legal. Que explica muito da execução que o George Floyd teve recentemente, eu acho que você deve ter visto, assim como todos que estão assistindo. Tá? Explica muito sobre o desenvolvimento histórico e racista dos Estados Unidos. Legal. O segundo livro eu tô sem aqui, meu amigo. Eu tô sem qualquer exemplar, que é o Filosofia em Tempos Inquietos, tá? Que é uma coletânea de textos filosóficos. O que eu queria deixar de recado para toda a galera que está assistindo é que nós precisamos nos engajar, nós, brancos, privilegiados historicamente, nós somos parte fundamental dentro desse problema. Por quê? Porque nós inventamos esse racismo que existe hoje. Nós, em relação aos nossos antepassados. Sim. Então, é responsabilidade fundamental para que nós, brancos, que a gente possa desconstruir todo esse racismo. E isso implica no reconhecimento dos privilégios de cor que existem e, segundo, na promoção da cultura afro-brasileira. Tá? Se isso não acontecer, o que a gente vai ter como consequência é a reprodução de todo esse racismo que nós assistimos. Tem que terminar isso daí, tem que ter uma inversão aí para acontecer aquela equidade que você falou. Perfeito, Vlad. Ó, já vamos encerrando aí, deixa um tchau pro pessoal que tá nos assistindo aí. Galerinha, valeu, tamo junto, cola aqui com o Joe e, acima de tudo, cola com as políticas antirracistas, antimachistas, anti-LGBTQ+, anti qualquer tipo de preconceito, tá? Preconceito não vira nada. Ó, e antinanismo também, viu? Para de me zoar aí, ó. Falou, Joe. Até o próximo vídeo. Valeu, Vlad. Bom demais. Valeu, Nitinho. Um abraço, irmão.